Academia Nacional de Direito Notarial, fundada por advogados, feita por advogados, para notários e registradores. A Adnotare tem como objetivo fundamental difundir o conhecimento notarial registral, valorizar o serviço notarial registral, e hoje nós prestigiamos o ofício de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas. Falei certo, doutora Daniela? O meu, na verdade, não tem interdições e tutelas, mas sim, nós temos o primeiro do ofício, né? Sempre do primeiro do município, tem essa nomenclatura, sim, falou certinho. Maravilha. Agradecendo muito a presença tanto da palestrante, da expositora, a doutora Daniela, que a gente vai apresentá-la daqui a pouquinho, e o doutor Hilário. Agradeço mais uma vez a doutora Keila Pimentel, a doutora Mônica Franqueiro, pela organização do evento. O tema de hoje, retificação de óbito, né? Um tema palpitante que muitas vezes muitos advogados esquecem um pouquinho da matéria do registro civil, e ela é fundamental para o exercício de outros direitos, né? Como inventário, como a questão de retificação de nome. O registro civil é um tema, é uma cidadania, o ofício da cidadania, né? O que é chamado, e a gente precisa valorizar essa serventia. Já apresento, então, imediatamente a doutora Daniela Silva Mroz, formada em Direito pela Faculdade Largo São Francisco, em 1997, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e doutora em Processo Penal pela Universidade de Estudos de Florença, na Itália. E desde 2000 é a oficiala de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de São Mateus, São Paulo, capital, e ela confessou conosco aqui que amanhã ela faz aniversário na serventia de 20 anos, né? Meus parabéns, doutora Daniela. Obrigada. Que a senhora continue aí uma excepcional prestadora de serviço público, né? O Brasil precisa. Ainda bem que temos, diante de serventias notárias registrais, pessoas especiais como a senhora. E o seu debatedor, doutora Daniela, será o nosso amigo, né? O doutor Francisco Hilário Lulas. Ele tem um currículo invejável, porém ele é extremamente modesto, então ele colocou aqui, ele é advogado e ex-preposto notarial, né? E está no mercado de notas e registros há muitos anos, com o pai, com o avô, e assim por diante, né, meu querido Hilário? Desse modo, eu transmito a palavra para a doutora Daniela, para ela fazer seus comentários sobre esse tema muito importante, que é a questão da retificação de óbito, um tema que agora, em época de Covid, está tendo alguns atropelos aí, alguns atos do poder normativo, administrativo da Corregedoria Nacional de Justiça, autorizando o sepultamento sem o assento de óbito, e isso gera algumas inseguranças, gera alguns embaraços para os usuários do serviço, né, para os cidadãos, e a gente gostaria de ouvir a doutora Daniela esses aspectos importantes para nós, advogados. Doutora Daniela, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigada. Inicio agradecendo ao convite, a Adnotare, a doutora Mônica Franqueira, o doutor Kikunaga. Cumprimento também o meu colega aqui de live, como costumo dizer hoje, doutor Hilário. E começamos a falar, então, dessa situação específica que foi criada nesse momento de exceção. A portaria número 1, que foi a primeira editada pela CNJ, ela era bastante incomum, por assim dizer, porque ela permitia o sepultamento sem o prévio registro de óbito. Percebendo essa questão que complicava a vida das pessoas em diversos aspectos, já que o próprio registro de óbito ele é essencial para colocar fim à personalidade jurídica das pessoas, depois veio em seguida a portaria número 2, que ainda está em vigor, né? Ela é do final de março e ela tem como prazo de vigor de 180 dias. Aí ela já foi um pouquinho mais contida em relação a isso, né? Por que ela diz no artigo 1º? Ela diz que podem ser feitos sepultamentos sem o respectivo registro de óbito, mas só
em situações excepcionais, quando não for possível encontrar a família, quando for um corpo desconhecido. Então, já melhorou um pouquinho em relação àquilo que nós tínhamos no começo. A situação que se cria nesse caso é que o prazo para que a pessoa depois, caso haja necessidade de sepultar, ela deveria comparecer na serventia 30 dias depois de decretado o final da pandemia. Primeira coisa é que nós não sabemos ainda quando e como vai ser esse final da pandemia, né? Então, é um ponto de interrogação muito grande. Enquanto isso não acontece, o problema maior é que aquela pessoa fica sem um registro de nascimento. Ela já desapareceu, vamos dizer assim, do mundo dos fatos, mas no mundo jurídico, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Então, é uma situação bastante complicada, mas que foi necessária, porque eu fiquei sabendo por alguns membros do CNJ que o número de corpos cujos os parentes ou não vinham pedir ou fazer, tomar alguma providência, eram muito grandes, porque as pessoas tinham um receio em relação à questão do Covid. Então, foi a solução que se encontrou, não sei se é a melhor, assim, por assim dizer, porque, repito, eu acho que o registro de óbito, ele é essencial, criam-se situações muito complicadas, porque eu acho que o ser humano, ele tende a deixar, ainda mais o brasileiro, a deixar as coisas rolarem um pouquinho, então só vão atrás desse registro de óbito, apesar da obrigação de tornarem ao ofício de registro civil 30 dias depois do fim da pandemia, eu acredito que eles só vão realmente comparecer no momento em que precisarem, ou para o inventário, ou para encerrar alguma conta do falecido, ou alguma coisa assim. E isso não vai acontecer, é uma situação bastante complexa, por exemplo, o CPF. Ele só é mesmo terminado, excluído da base da Receita Federal, quando nós emitimos o registro de óbito. Esse CPF vai ficar voando por aí, por assim dizer, válido até que isso não aconteça. Então, é uma situação que nós devemos evitar ao máximo, né? Em relação ao registro de óbito, sem ser especificamente nessa situação de diferida, por assim dizer, o que é importante as pessoas terem consciência? Nas capitais, nas cidades maiores, existe uma possibilidade de convênio dos registros civis com o serviço funerário. Então, a grande maioria das pessoas, ela não comparece ao cartório para levar esse óbito, ela vai comparecer ao serviço funerário. No momento já vai tratar do sepultamento e vai tratar também da declaração de óbito. O que é importante as pessoas terem em mente? Quais são os dados essenciais que as pessoas devem declarar nesse momento? Além daquilo que já consta da própria declaração médica, que é a hora do óbito, a causa da morte, que a gente vai tratar mais em seguida, um pouquinho mais detidamente, é importante que a pessoa leve algum documento, né, de identificação do falecido. Se ela era casada, que leve uma cópia, pelo menos, da certidão de casamento, documento dos filhos, porque aquilo que dá maior complicação depois é justamente a necessidade de retificar esses dados em momento posterior. É muito comum que aquele que declara não seja tão próximo do falecido, é aquele que conseguiu resolver ali a questão prática. Normalmente os mais próximos estão muito abalados. Então, não é difícil de acontecer que os dados que constem, porque como é tudo declaratório, a funerária muitas vezes não exige nenhum tipo de documento. Então, eu declaro, por exemplo, que a pessoa tinha 3 filhos, vamos dar um caso hipotético, Marcos, Márcio e Elizabeth. Mas a pessoa que declarou, na verdade, essa Elizabeth, ela era uma filha de criação, não era uma filha registrada efetivamente. Aconteceu já comigo mais de uma vez, da pessoa depois comparecer, a própria declarante, e dizer, eu me enganei, eu estava nervosa, mas a Elizabeth não é filha, efetivamente, ela é filha de criação, ele cuidou dela a vida inteira. Qual é o nosso problema em relação a retificar esse dado, que seria um fato negativo, né, para a exclusão de alguém do próprio óbito? É o fato de que nós não temos uma prova contundente e efetiva de que aquela Elizabeth não era filha do falecido. E se ele tivesse mesmo uma filha chamada Elizabeth? E se não foi no Brasil, se foi no exterior, não é um fato facilmente comprovável através de um documento. Fatos negativos são muito difíceis de se comprovar com um simples documento, que é para aquilo que serve a retificação extrajudicial. Quando se tem a necessidade de uma dilação probatória maior, efetivamente a gente não pode resolver isso de forma desburocratizada no próprio âmbito do cartório. Então, muitas vezes a gente tem que negar esse pedido de retificação, nesse exemplo que eu dei, porque exclusão de dados declaratórios é muito complicado de fazer no âmbito do registro civil. Já para inclusão, dando esse mesmo exemplo para que a gente tenha uma ideia, é mais simples, porque aí sim, com base num documento, vamos supor numa certidão de nascimento, a gente já consegue entender que realmente a Elizabeth, né, dando um exemplo contrário, vamos supor se a pessoa tivesse declarado apenas Marcos e Márcio, mas na verdade teria uma terceira pessoa que era filha do primeiro casamento, e na hora da confusão a pessoa esqueceu de dizer.
Basta, sim, daí, nesse caso, levar a certidão de nascimento, tendo a segurança de que aquele documento é um documento autêntico e tranquilo, porque, nesse caso, vai ser a certidão de nascimento, a gente consegue verificar isso facilmente no âmbito do registro civil, a gente consegue resolver a situação de modo claro. Então, todas essas questões, se tem filhos, o número do INSS também é uma coisa bastante importante que as pessoas tenham em mãos, porque com isso já consegue transferir alguma pensão ou algum tipo de valor que tenha para receber para aqueles que tenham direito. Então, isso também consta obrigatoriamente do óbito e é importante que, na medida do possível, as pessoas que compareçam para declarar esse óbito, elas tenham esses dados em mãos. Em relação à questão da retificação em si, que eu acho que é mais o tema que a gente quer tratar aqui hoje, é importante a gente falar que desde 2017, então, na verdade, foi uma retificação, uma alteração, desculpa, do artigo 110, que trouxe a possibilidade de o próprio oficial fazer sem que tenha que haver a intervenção do Ministério Público ou do próprio juiz. Então, se facilitou demais esse tipo de retificação, é algo muito simples, mas a gente tem que ver algumas premissas importantes. Quem é que pode pedir essa retificação no caso? Quais são os documentos que podem embasar? Porque o que diz o artigo 110? Ele fala que são aquelas retificações que não têm uma necessidade justamente de uma dilação probatória maior, como eu disse, que não exijam qualquer indagação maior para a constatação imediata daquele erro. Então, a pessoa que comparecer ao cartório, é importante que ela já compareça com um documento, né, nesse exemplo que eu dei, a certidão de nascimento daquele filho que se quer incluir, para que a gente possa proceder à retificação. Em relação à questão mesmo de exceção e do Covid, essa portaria que eu citei, que é o número 2, o que ela diz em relação ao óbito? Ela é bastante clara, e ela traz isso no artigo 3º, que deve ser feita a necrópsia, né, no ML de todos os corpos. Na portaria número 1, essa necrópsia ela era não tida como essencial, mas no número 2 se percebeu a importância dessa necrópsia, e inclusive nos casos de Covid. Porque qual é o problema maior que a gente tem nisso? É que pode haver um fator de contaminação muito grande. Então, em muitos casos, optou-se por não fazer a necrópsia. Mas nessa portaria número 2, o que se disse? Que deve ser feita a necrópsia, desde que o estabelecimento eles sejam dotados de medidas de segurança adequadas para isso. Lógico que, se nós estivermos numa situação contrária, que o estabelecimento não tiver condições de fazer essa necrópsia, então não vai ser feito e isso vai trazer as complicações que a gente vai falar em seguida. Essa mesma portaria traz no artigo 5º, e daí vem em consonância com aquilo que já estabelece a Lei de Registros Públicos, no artigo 80, inciso 8º, que diz o seguinte, que nós temos que fazer constar do registro de óbito, né, como oficial, todas as causas que consagrem da DO. Não só a causa direta da morte, mas a causa básica, as antecedências e o diagnóstico que ali consta para o que ocasionou a morte. E nesse caso específico, aqui eu trago mais para aquilo que a gente está vivendo agora em relação ao Covid. Se constar suspeita de Covid, ou mesmo Covid-19, ou aguarda exames, porque eu tenho recebido muitos óbitos em que não consta causa de morte nenhuma. E mesmo a suspeita de Covid, se nós pensarmos, não é uma causa de morte, é só uma suspeita de Covid. O próprio Covid se diz que não é a causa direta da morte, mas sim aquilo que ele ocasiona. Então, sem entrar muito nesse mérito médico, é importante que nós, como oficiais de registro civil, a gente tenha consciência de que nós precisamos fazer constar todos os dados que constarem lá no campo 5, no 5º campo da declaração de óbito, né, que a gente chama mais comumente de DO. Então, como é que a gente tem que agir se a gente receber uma DO onde conste suspeita de Covid ou simplesmente aguarda exames? Justamente baseado nessas normativas que eu citei, tanto na Lei de Registros Públicos quanto na portaria número 2, a gente tem que fazer constar tudo, né? Ipsis literis, aquilo que consta da DO e que o médico atestou. Inclusive a suspeita, né? Isso é uma coisa importante. O problema principal é, como aponta inclusive o portal da transparência, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, sobre ele, que é um portal que traz os dados, inclusive tendo um quadro específico em relação ao Covid e a situação que a gente passa. O problema é a classificação correta dessas mortes, né? Porque muitos óbitos estão sendo classificados simplesmente como ocasionados por causas respiratórias, não necessariamente relacionadas ao Covid. E hoje mesmo, eu estava lendo na UOL, citando inclusive o portal da transparência, eles fizeram uma estimativa, que não sei se é correto ou não,
que as causas ligadas ao coronavírus poderiam chegar até a ser 1.904 vezes maiores, se a gente fizer uma comparação com o ano passado, relacionadas ao Covid. E, na verdade, não existe esse número lá dentro, porque lá a gente fez uma separação no portal, inclusive causas respiratórias, suspeita de Covid e Covid-19. Então, você juntando todos esses dados, você percebe que o número de óbitos que podem estar relacionados ao Covid é muito maior do que aquilo que está sendo publicizado. Né? Então, o que isso vai ocasionar no futuro? A gente vai ter uma situação difícil, em que os óbitos não vão espelhar a realidade dos fatos. Então, nós não vamos ter aquela chamada veracidade registral. Para que isso aconteça, aí sim, quando a parte for interessada, a gente vai ter a possibilidade de retificação. E nesse ponto é importante a gente pensar no seguinte: quem é que pode pedir essa retificação? Quem são os legitimados para pedir essa retificação? E baseado em qual documento a gente vai retificar, né? E aqui, em relação à legitimidade, eu gostaria de fazer algumas observações rápidas. O que se entende é que quem pode pedir a retificação são os mesmos legitimados lá do rol do 79 da Lei de Registros Públicos, em princípio. Porque o artigo, o que ele estabelece? Ele estabelece uma ordem sucessiva de obrigação das pessoas que devem declarar o óbito. E nesse caso, essa mesma legitimidade, em teoria e em princípio, ela caberia também para pedido de retificação. Também, ao meu ver, em ordem sucessiva, né? Não havendo um, seria o próximo. Mas e o responsável do hospital, que também consta lá na lista como legitimado, em princípio, do rol do artigo 79? Esse eu já acho um pouco complicado a gente entender que ele é legítimo, legitimado para pedir a retificação. Porque, embora ele esteja na lista, ele não tem nenhum grau de parentesco com o falecido. Então, eu acho que, como são questões delicadas, não deve se entender como alguém legitimado para fazer esse requerimento perante ao registro civil. Agora, se for um erro que partiu da serventia, que eu vou dar um exemplo concreto, que na verdade pode ser retificado até de ofício, vamos supor que na DO constava Covid-19 como causa. Mas aí, ao digitar o preposto ou o próprio oficial, como ele acabou de fazer um que estava escrito suspeita de Covid, ele digitou errado e deixou como suspeita de Covid. Nesse caso, a gente não está falando de um exame posterior que constatou ou não a Covid, a gente está falando de um erro que partiu de início, um erro de transposição dos dados por parte do cartório. Nesse caso, aí sim eu entendo que qualquer pessoa seja legitimada a solicitar, porque são casos em que podem ser feitas retificações e devem ser feitas de ofício, porque houve um erro mesmo do oficial na transposição desses dados. Em relação à questão da legitimidade, existe uma outra discussão interessante, que já foi muito ventilada em outras situações em que se discutiu sobre a questão da retificação do óbito, que é a questão da legitimidade da seguradora. Teria a seguradora legitimidade para pedir essa retificação da causa de óbito no âmbito extrajudicial? Ao meu ver, não. Né? Tanto pelo fato de que ela não pertence ao rol dos legitimados lá para declarar o óbito no 79, como, na verdade, esse interesse por parte da seguradora, se é que ele existe, ele é um interesse jurídico. E vai envolver direitos de terceiros, que deve ser discutido, na minha opinião, no âmbito judicial. Daí nós não estamos falando mais da questão do artigo 110, mas sim do artigo 109 da Lei de Registros Públicos. Nesse caso, envolve a necessidade de um advogado, de uma intervenção judicial e até mesmo de uma legislação probatória um pouquinho mais profunda, dependendo da situação específica. E qual seria esse interesse jurídico da seguradora? Nós sabemos que muitas apólices, elas preveem justamente a exclusão do pagamento do seguro, do prêmio, quando a causa for Covid, quando forem causas ligadas à pandemia. Por mais injusto que isso me parece muito injusto, eu posso dar minha opinião, é um fato, né? Ainda está se discutindo, parece que tem um projeto de lei no âmbito nacional para que isso não possa ser excluído como causa de pagamento do seguro, mas o fato é que ainda hoje isso é uma causa muito grande, parece que a grande maioria dos seguros prevê essa exclusão. Então, poderia haver um interesse jurídico, mas eu acho que não pode ser feito justamente no âmbito extrajudicial. Qual seria, então, o documento ou a prova para embasar essa retificação? Porque nós temos que pensar que existe uma presunção muito grande de veracidade em relação ao conteúdo do óbito. Então, para que a gente possa quebrar essa presunção, a gente deve se basear numa prova segura. E aqui também tem várias discussões a respeito. Junto com a Diretoria da Penha, a gente fez um enunciado, que é de número 69, que procurou dar algumas diretrizes aos oficiais. O que a gente disse em relação a isso? Que para incluir ou para excluir a causa de Covid, ou para que seja retificado algum óbito nesse sentido,
a pessoa deveria apresentar um documento legal e autêntico, que no caso consiste no exame laboratorial conclusivo. E aqui é importante eu citar e grifar a palavra conclusivo, porque muitos exames, eles não vêm falando que é Covid ou não é Covid de forma conclusiva. E aqui, lógico que a gente vai ter que examinar cada caso concreto, porque a lei própria do artigo 110, ela traz uma margem muito grande de subjetividade. Então, o que seriam erros que não exigem qualquer indagação? Né? E para isso, efetivamente, a gente vai ter que analisar cada caso concreto. A meu ver, para que o oficial ele se exima de uma responsabilidade no futuro, o ideal seria que esse exame conclusivo ele fosse apresentado por escrito, com assinatura do médico, reconhecida a firma e com todas as cautelas que nós temos que ter. Mas daí a gente se pergunta, mas muitos exames não são feitos mais assim hoje em dia, eles são emitidos por via digital, assinados digitalmente, será que haveria segurança de nós aceitarmos esse documento também desse modo? E daí eu não vou dizer nem que sim, nem que não, porque eu acho que vai depender justamente de uma qualificação registral a ser feita para o cada oficial. Eu, no meu caso, se eu tivesse um exame digital em que eu pudesse verificar a autenticidade daquele exame, mesmo sendo eletrônico, né, emitido nato digital, né, que ele não foi nunca trazido ao mundo físico, eu aceitaria, né, teria segurança em aceitar. Lógico, eu conferiria o número do CRM, teria uma cautela grande. É importante entender o seguinte, algumas posições, alguns doutrinadores, eles entendem que quem poderia retificar seria apenas um exame emitido pelo próprio médico que declarou o atestado de óbito. Eu acho que a gente não precisa ser tão radical dessa forma. Eu acho que se for um atestado médico expedido por alguém que nós conseguimos constatar que é habilitado e que tem a validade, né, dentro dessas cautelas que eu falei anteriormente, eu acho que pode ser um médico terceiro, né, não precisaria ser necessariamente o médico que atestou o óbito. Em relação às instituições de saúde pública, né, que aqui no âmbito do Estado de São Paulo nós temos uma resolução específica que trata disso, que em teoria teriam mais credibilidade para emitirem esses exames conclusivos, eu também não fingiria a análise da retificação apenas a esses órgãos de emissão. Eu acho que a gente pode aceitar, advindo de uma instituição privada, desde que nós tenhamos todas as cautelas que eu disse anteriormente. Por óbvio, na dúvida do oficial, o que ele vai fazer? Qualificação registral positiva, ele vai fazer a retificação. Qualificação registral negativa, ele vai emitir uma nota de recusa fundamentada, e daí a parte vai poder se voltar ao judiciário, né, como já acontece nos demais casos. Além do documento o exame conclusivo, a parte deve apresentar os documentos pessoais dela, né, quem for requerer, e uma primeira cópia, a cópia da primeira via do registro de óbito. Normalmente é isso que a gente exige para fazer a retificação. E eu ressalto que na retificação extrajudicial nós não precisamos nem da intervenção do Ministério Público e nem da intervenção do juiz corregedor permanente. Em relação à cobrança, diz que é outra dúvida que se tem. Calma, né? doutora Daniela, e o advogado precisa? O advogado precisa do quê? Não Sim, precisa. não precisa também. Não precisa Não precisa também. nem de homologação judicial, nem do MP e nem do advogado para processar esse pedido de retificação. A Não, parte pode ir diretamente com a senhora. exatamente. Se for uma retificação extrajudicial, nos termos do 110, basta levar esse exame conclusivo que eu disse, né, mais um documento pessoal para comprovar, né, esse vínculo com o falecido e também a primeira via do óbito, né, porque nós costumamos reter. Não precisa de advogado, é bastante simples, o procedimento muitas vezes é até feito no mesmo dia, né, teremos um prazo de 5 dias para dar uma nova certidão, mas normalmente é muito rápido, nada burocrático e muito simples. O que é importante, né, em relação a isso, daí eu falo da gratuidade, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui, disparei a falar, mas por favor, me interrompam. Em relação à gratuidade, muita gente pergunta se seria gratuito ou não. A conclusão que se chegou é que o registro de óbito, sim, ele é gratuito, mas a cobrança pela retificação, como não se tratou de um erro do oficial, e aqui eu faço uma ressalva, se for um erro do oficial, como aquele exemplo que eu dei no início, constava da DO, Covid-19, e o oficial errou e colocou suspeita de Covid, aí, por óbvio, que não vai ser cobrado nada, existe já uma previsão de que nós temos que fazer de ofício e sem cobrança. Agora, se não se tratar de um erro que partiu do oficial,
então, nesse caso, não é gratuito, né? A gente deve cobrar os emolumentos, como está previsto na Lei Estadual 11.331 de 2002, e aí vem a pergunta, e se a pessoa não puder pagar? O que se tem dito é que, nesse caso, aí ela deveria, sim, se valer da via judicial e nesse âmbito, ela pediria o benefício da justiça gratuita, né? Esse tem sido o entendimento geral até o momento, se não houver nenhuma decisão posterior nesse sentido. O que é importante a gente entender é que esse pedido ele pode ser feito tanto no registro civil, que emitiu o óbito, como em qualquer outro registro civil do país. Vamos supor que a pessoa, o óbito foi lavrado aqui em São Paulo, mas que a pessoa, por alguma razão, resida em Araraquara, e ali foi emitido um exame conclusivo excluindo o Covid. Então eu posso ir no registro civil de Araraquara? Posso, eu vou me valer da plataforma do CRC, que é a Central de Registro Civil, né, uma plataforma que permite, através de um e-protocolo entre oficiais, ser feito esse pedido de modo muito fácil, muito simples. O que vai acontecer? O oficial que receber esse pedido, ele vai fazer uma análise, vai fazer a qualificação registral, em caso positivo, ele vai enviar essa decisão para o oficial detentor do registro de óbito, que, por sua vez, vai fazer uma nova averbação e vai devolver essa certidão retificada via CRC. Né? O próprio oficial de Araraquara, ele pode assiná-la. É muito simples, mas nada burocrático, né? Uma outra facilitação que a plataforma da CRC veio a trazer para os usuários. Detalhe importante, na certidão expedida depois da retificação, que essa é uma outra discussão que nós tivemos no âmbito dos oficiais, deve constar a causa anterior e a causa depois retificada? O entendimento geral é de que sim, porque esses dados eles são importantes tanto para terceiros como para fins estatísticos. É importante a gente entender que, no primeiro momento, o óbito, né, foi declarado, foi atestado por aquele médico como, por exemplo, de suspeita de Covid, mas que, em seguida, houve um procedimento retificatório que confirmou ser causa de Covid, por exemplo. Então, a gente vai constar no campo principal da certidão a causa inicial e no campo das observações a gente vai constar a retificação. É bastante importante, ao meu ver, que se tenha essa questão do lapso temporal durante o qual constou-se suspeita de Covid e depois a retificação a gente confirmou a causa Covid. Agora, eu vou trazer um caso concreto aqui interessante para vocês, que aconteceu numa serventia de uma colega, que nos faz pensar e trata dessa mesma questão. Vamos supor que no intervalo de tempo em que a serventia recebeu a declaração de óbito pela funerária, por exemplo, né, que é o que acontece muito comumente aqui na capital, e até a lavratura do óbito, que nós teríamos aí esse prazo legal, o interessado compareça no cartório e diga o seguinte: olha, constou como suspeita de Covid, mas já saiu o resultado do exame. Realmente não foi Covid, está aqui, foi excluído. E nesse caso, como ainda não foi lavrado o óbito, não foi efetivado o registro pelo oficial, será que nós já poderíamos lavrar esse óbito com a causa específica, excluindo o Covid, ou até mesmo para acrescentar o Covid? E daí, depois de reflexão, o que chegou à conclusão? Que, em princípio, sim, nós poderíamos já fazer constar o registro de óbito, essa causa conclusiva, né? Então, foi Covid, por exemplo, mas que nós não poderíamos deixar de constar a causa que foi declarada no atestado de óbito pelo médico, da mesma forma que acontece com a retificação. A gente deve fazer constar todas as causas da DO, mais aquilo que foi conclusivo, dando um destaque para que efetivamente não tenha sido Covid nesse exemplo que eu dei. Mas eu acho importante manter todo esse histórico, tanto para fins de terceiros, como para comprovação de dados estatísticos. Por exemplo, um outro caso que pode surgir, e foi um caso que aconteceu na minha serventia, e se o exame conclusivo ele excluir a causa de óbito, mas ela não trouxer nenhuma nova causa? Então, vamos supor o seguinte, né? Constou da DO, suspeita de Covid. Aí a parte levou um exame conclusivo em que diz, não é Covid, mas o médico não aponta uma nova causa. Como é que a gente faz nesse caso? A gente fica sem causa da morte? A gente vai expedir um registro de óbito sem constar esse dado que, em princípio, seria fundamental e que é obrigatório pela lei de registros públicos? E aqui a gente fica numa sinuca um pouco de bico, né, como se fala, porque como é que a gente vai resolver isso? E depois de refletir, eu penso que a melhor solução seja a seguinte: se tivermos certeza, né, do exame conclusivo, com todas as cautelas que eu falei, de que efetivamente é o Covid ou de que não é o Covid, eu acho que sim, aquela causa deve ser excluída, constando o histórico, como eu mencionei.
E ainda que o registro fique sem causa da morte determinada, isso pode acontecer. Existem outros óbitos em situações diferentes em que consta a causa da morte indeterminada. É óbvio que seria auspicioso que no momento em que essa causa da morte ela for definida, a parte nos traga esse exame conclusivo para que a gente colme, por assim dizer, essa omissão do registro, para que fique mais fidedigno possível aos fatos, né, e que conste do registro de óbito. Por conta disso, desse espelhamento tão necessário, né, da realidade dos fatos no registro de óbito, é que se criou, então, esse portal da transparência da ARPEN, que eu vou explicar um pouquinho mais do que seja. Não sei se eu já estou com o meu tempo estourado, por favor, me cortem, hein, doutor Kikunaga. Não, tá tranquila, pode ir, fica à vontade. É o seguinte, esse portal, ele foi criado lá atrás, ele não foi criado agora, nesse momento de pandemia, ele foi criado justamente como uma plataforma para que nós trouxéssemos à população de fácil acesso aos cidadãos, a qualquer um pode acessar, de modo gratuito e fácil, todos os atos que são praticados. Até porque, durante esse período de pandemia, os registros civis é que nós não paramos de prestar serviços, né? Nós fomos considerados como serviços essenciais e a gente continuou a alimentar nossa base de dados, que é a Central de Informações de Registro Civil. Por consequência, a Central de Registro Civil, que é a CRC, ela alimenta esse portal da transparência. E esse portal ele se tornou uma fonte muito importante de inúmeros profissionais e cidadãos. Vários jornais estão replicando os números do portal, o próprio Ministério da Saúde tem se valido dos nossos números, porque são muito fidedignos, porque, no fundo, o oficial de registro civil, ele reporta ao registro exatamente as causas que constam do assento de óbito, do atestado de óbito, perdão. Então, é uma fonte de informação muito importante, inclusive para o próprio governo, para que ele possa fazer as políticas públicas e para os dados estatísticos. Então, assim que a gente retificar, e é por isso que eu estou falando do portal e trazendo a importância dele aqui, vamos supor que nós façamos, no âmbito do cartório, uma retificação para excluir ou para incluir o Covid. É importante que o oficial, ele repasse depois esse procedimento retificatório e a sua conclusão, e que realimente a base da CRC, que, por conseguinte, vai realimentar a base do portal, que é constantemente atualizado. Ele é atualizado a cada hora, a cada minuto, mas todos os dias ele reporta as situações dos óbitos que aconteceram nos últimos 15 dias. Lógico que é importante dizer o seguinte, há um delay aí, naquilo que consta no portal, e com os óbitos dos últimos dias, porque o prazo legal para que seja realizado o registro de óbitos é de 15 dias. E também existe essa coleta que eu mencionei dos próprios oficiais perante o serviço funerário. E chegando no cartório, a gente tem o prazo para realizar o óbito e mais para comunicar a CRC. Então, aí existe um prazo, normalmente, médio de 15 dias. Então, a situação de hoje, reportada no portal da transparência, ela vai ser uma fotografia do nosso quadro atual de 15 dias atrás, fidedigna. Não necessariamente ela vai trazer as mortes todas desses últimos dias, última semana, últimos dias. Então, esse é um cuidado que as pessoas têm que ter, e muitas vezes esses números são manipulados pela mídia e trazem números menores, né, dessa forma, sem levar em consideração esse delay. Então, é bastante importante isso. E aqui eu vou já me direcionando para o final, vou falar de alguns casos específicos. Nesses casos que eu disse para vocês, onde há erros, né, na base, na transposição de dados, que na verdade daí já não seria mais o artigo 110, inciso 1º, mas sim o inciso 2º, que traz exatamente essa fala, ele fala que o erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados, eles podem ser objeto de retificação, e nesse caso específico, se o erro foi causado por um ato do oficial, deve ser feito, inclusive, de ofício, né? É importante mencionar isso. Então, já dei um exemplo disso, né? Não vou me delongar mais nisso. O importante é a gente entender que isso é possível caso o erro tenha partido da serventia. Uma última discussão que a gente tem travado em relação a essa questão do procedimento retificatório é se o procedimento correto seria o do artigo 110, ou se, na verdade, não se trata de um erro, mas sim de uma alteração posterior, e daí, no caso, seria o procedimento correto, seria o artigo 97 da Lei de Registros Públicos. Eu procuro analisar, quando a gente tem dúvida em relação a essa questão, devo aplicar o 110, eu devo aplicar o 97, pensando da seguinte forma:
Se o ato ele nasceu correto, né, mas houve uma alteração posterior, então nós estaremos no âmbito do 97. Agora, se o erro já existia, e aqui eu vou falar em erro de forma ampla, né, e é dessa forma que a gente procurou tratar e colocou no enunciado da ARPEN. Erro em forma ampla no seguinte sentido: se houve uma omissão, e no caso do Covid, houve alguma imperfeição na lavratura do ato, a gente encara como um erro, sim, ab início. Então, nesse caso, a gente vai estar tratando de uma hipótese de artigo 110, de retificação, de procedimento de retificação. Na verdade, essa discussão é uma discussão mais doutrinária, porque, do ponto de vista prático, um procedimento ou outro procedimento, ele não tem muita diferença. É só a capa que a gente vai colocar do procedimento, mas ela implica da mesma forma, ou melhor, não implica da mesma forma a intervenção do MP, do juiz, do advogado. Então, o procedimento, na verdade, seria basicamente o mesmo. Aqui é só a gente entender se a gente vai encarar o erro advindo de uma suspeita de Covid, que depois se transformou em Covid-19, ou um aguarda exames e depois a gente, na verdade, houve uma omissão no começo, como um erro já desde o início, ou não, como uma alteração posterior. É mais uma discussão que, para fins práticos, ela não tem tanta importância. Como eu disse, em outros casos em que não tenha conexão com o Covid, mas que haja algum erro na declaração do óbito por parte daquele que ou compareceu ao cartório ou foi ao serviço funerário, vai depender muito da informação que está errada. Se for um erro para a gente excluir um fato, eu acho muito complicado a gente se valer desse procedimento do 110, porque a gente não tem uma prova documental de fácil constatação seguro o suficiente para que o oficial possa embasar esse procedimento retificatório. Já no caso de uma inclusão de uma informação, por exemplo, ele deixou bens, né, que é um outro caso já que aconteceu, muito comum que acontece no cartório. Será que a gente poderia aceitar uma certidão do registro de imóveis constando o nome do falecido em que ele deixou bens, para retificar e constar que ele deixou bens? Eu acho que é muito tranquilo dizer que sim. Nós não precisamos levar isso ao judiciário. É simples a gente perceber que é facilmente constatável que aquela pessoa falecida possuía um bem, através da certidão de RI, que é um documento que me parece bastante tranquilo em ser aceito. Então, basicamente era isso que eu tinha que dividir com vocês. Estou à disposição aqui para as perguntas e repasso a palavra, então, para o doutor Kikunaga e depois o doutor Francisco Hilário. Obrigada. Obrigado, Daniela. Olha, ficou muito claro a importância do registro civil na vida da população, né? Olha quem está aqui, a doutora Karine Bozelli. Finalmente, queridos, vocês me perdoem pelo atraso, Não tem problema. Mas, assim, quem mandou assumir a presidência da ARPEN, né? É só quem mandou? Quem mandou? Aproveita a pergunta. Vamos lá. Quando é que a presidente da ARPEN vai ter um tempinho para poder fazer uma apresentação para a Adnotária, hein? Mas, olha, à disposição, quando vocês quiserem. Aqui tem gente muito mais competente, muito mais preparada do que eu. Então, por isso que a gente está pedindo para a doutora Daniela, para todos os outros. Mas a gente não seja humilde, Karine. Você tá muito competente. O problema é a tribulação do cargo, eu tenho que defendê-la. Uma coisa importante que eu quero deixar claro, Karine, é importante que você entrou. A doutora Daniela, eu nunca duvidei da capacidade dela, né? Já está completando 20 anos como oficial de registro civil, e a Adnotária, ela quer que realmente a gente possa abrir um espaço para que a gente possa, em parceria com a ARPEN, fazer novas palestras para demonstrar os serviços que o registro civil vem trazendo para a população. Eu acho isso super importante, né? A gente só fala de notas e registro de imóveis, notas e registro de imóveis, né? Só que tem um backstage aí, um serviço fundamental da população, que é o registro civil, que vai fundamentar todas as outras serventias, né? Então, fica esse convite para a ARPEN, ok, presidente? E, doutora Daniela, maravilhoso, né? Não preciso nem comentar. Tudo bem, Karine? Combinado? Você pensa aí, depois responde. Não precisa responder agora. Não, mas eu quero só fazer uma pequena palavra. Assim, a gente ficou muito agradecido como entidade, como associação representativa, de ter recebido o convite
da Adnotari, para participar dessa live, a Daniela representando aí todos os registradores civis. Eu me sinto muito, muito, muito feliz de estar com você novamente, Kikunaga, que foi meu professor, é ainda meu professor, aprendo sempre com você. Ele sabe, ele me conhece no mínimo uns 10 anos, lá dos bancos de curso, assim, e eu era chata, eu questionava, e ele tinha muita paciência, o lado da paciência oriental, a parte oriental do Kikunaga dizia, deixa eu ouvir essa menina, coitada, ela vai, um dia pode ser que dê certo. E, por outro lado, também o Hilário e a Mônica, que são parceiros sempre, a Keila, a gente já fez tanta coisa legal, congressos na OAB, com a própria Carla Watanabe. Então, assim, a gente se sente em casa. A resposta, eu nem vou dizer que é noivado, porque noivado a gente não curte, a gente gosta de casar. Então, está celebrado o casamento agora, eu na qualidade de autoridade celebrante, não juíza de paz, mas de oficial de registro civil, com a das duas associações. Então, pode marcar as datas, a gente faz um cronograma, tem muito tempo, um tema legal, tem muita questão que está para sair, o convênio com a Receita Federal, convênios com outras entidades para que haja o barramento, confirmações de dados. Então, tem muito trabalho aí bacana para a gente colocar. O convênio da Arisp, que a gente fez com o Naga, é lindo. As pequenas cidades no interior, isso eu acho que a gente pode fazer uma live a próxima. Não havia o deslocamento. Eu vou te dizer, as pessoas estão indo no cartório do Ipiranga dizendo, eu quero já dar entrada com a minha averbação do divórcio para você protocolar no registro de imóveis, para eu não ter que eu não ter que sair daqui e ir lá no registro de imóveis, certo? E aí me disseram, posso fazer uma fofoca? Posso fazer Lógico. Uma fofoca? Só tá nós aqui, só tá nós. Mas assim, falaram assim, o Kikunaga vai entrar com uma ação na corregedoria, vai entrar na OAB contra esse convênio. Eu falei, não, o Kikunaga vai ser um dos maiores defensores, sabe por quê? Porque ele quer facilidade, ele quer o quê? Que as atividades notariais registrais estejam falando entre si. Então, por que eu vou exigir um deslocamento se eu posso utilizar o balcão de atendimento, o ofício da cidadania do registro civil? Então, Kikunaga, me chama para esse daí eu quero participar. Dessa live do convênio da Arisp. Vamos, porque eu não sabia que estavam usando meu nome aí em vão, Karine. Fico chateado com isso, né? Eu te defendo. Mas vamos sim, vamos combinar já, a doutora Mônica já agenda, ok? Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, viu? Eu vou acompanhar vocês, mas eu vou sair do vídeo e vou deixar o querido Hilário, beijos, meu querido amigo. Eu tenho certeza que a Dani já falou muito bem, a Mônica também. Olha, nosso agradecimento. Casamento já registrado certifica do fé. Ó, que maravilha! Beijo. Eu vou sair só do vídeo. Essa é a tecnologia. Beijo, Karine. Doutora Daniela, olha, realmente a senhora foi extremamente didática, fiquei muito feliz de poder ouvi-la, né? E passo a palavra imediatamente ao nosso querido doutor Francisco Hilário, para que ele faça as suas ponderações e a sua apresentação, para que a gente possa aprofundar esse tema maravilhoso. É com você, doutor Hilário. Boa noite a todos. A doutora Daniela fez uma apresentação espetacular. Me sobra até pouca coisa para acrescentar, né? Mas eu gostaria de fazer um pouco, pelo que eu percebi, a gente está sempre tratando de questão, principalmente na retificação, de questão de prova, não é? E seja uma prova para o oficial de registro civil, seja uma prova até para o judiciário, se caso necessário, se oficial, não que ele não queira, mas muitas vezes ele não pode realizar a averbação de ofício. E isso tem que deixar muito claro para a população, que muitas vezes o oficial não pode fazer, porque, embora ele tenha a autonomia dele vai até onde a lei permite. E muitas vezes, se a gente pegar o rol do 110, a limitação dele é
curta. Qualquer situação que saia dali, obrigatoriamente tem que ir para o judiciário. E o que a pessoa tem que fazer? Ele tem que procurar prova, ele tem que demonstrar se é um caso de erro do cartório ou se é um caso, muitas vezes, do erro do título que entrou no cartório. Não é? Então, o que eu gostaria de trazer aos senhores, eu vou tentar aqui compartilhar um slide que eu fiz, não sei se vocês estão conseguindo ver. Foi, não? Sim, está aparecendo. Então, veja lá. Quando nós falamos de questão de causa-morte, o que é obrigatório nós estarmos fazendo? Nós vamos ter que voltar um pouco lá na aula de tanatologia forense, que quase poucas faculdades tiveram, que é a ciência do estudo da morte e seus reflexos jurídicos e sociais nas sociedades. E se a gente for analisar, uma das coisas que se tem, o maior problema, é a declaração de óbito. As pessoas não têm ideia de como os oficiais, as secretarias de saúde sofrem ao receber uma declaração de óbito. Houve um estudo já nos anos 90, em que as declarações de óbito tinham pelo menos um erro na declaração. E esse tipo de erro serve para um monte de complicações ao registro, ao sistema de saúde do país, porque é com base nessas informações que todo o país se estrutura no sistema da saúde. E além de estatístico. Só para que as pessoas saibam, quando a gente fala em declaração, nós temos o registro. A prova da morte ela é feita, eu sempre digo que é em 3 fases. Me corrija, doutora, se eu estiver equivocado. Nós temos o atestado de óbito, conhecido como declaração de óbito, que é emitido pelo médico. Nós temos o assento de óbito e nós temos a certidão de óbito. Hilário, desculpa, cortou. Tá tendo uma oscilação no teu sinal. Você pode retornar um pouquinho do que você está falando? Por favor. Vamos lá. Desculpa te interromper, é que cortou. Claro. Você fez a pergunta para a doutora Daniela e cortou, por favor. Então, vamos lá. Eu costumo sempre dizer que a prova da morte ela é feita por 3 documentos. Eu vou dizer documentos para que fique claro. Nós temos a declaração de óbito, que é emitido pelo sistema, pelo governo, pelo governo. Nós temos o assento de óbito, que é onde que se lavra, que é o próprio livro, e nós temos a declaração de óbito. É importante que as pessoas saibam diferenciar esses 3 tipos de documentos para que não fique sempre confundindo declaração de óbito com certidão de óbito. As pessoas têm muita confusão nisso. E qual que é a função da declaração de óbito, que é o documento principal para ser expedida a certidão de óbito? Nós temos algumas finalidades. A primeira finalidade é a identificação do caso. A segunda finalidade é a causa da morte. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses, que nós estamos falando da causa da morte biológica, não da causa da morte jurídica. A causa da morte jurídica não pode ser atestada pelo médico. A causa da morte jurídica é se foi homicídio ou se foi suicídio. O médico, não cabe ao médico entrar nesse ponto. Nós temos a natureza jurídica da morte, se ela foi morte natural ou morte violenta. É importante. E, além de tudo, ela tem a função de satisfazer os interesses civis, os interesses demográficos e o político-sanitário. É com base nessas informações da causa da morte que o governo realiza as suas políticas sanitárias e de saúde no país. Ok? Então, eu gostaria de trazer para os senhores um modelo que é padronizado no Brasil. A Lei 11.796 estabeleceu como padrão a declaração de óbito esse modelo. Em qualquer lugar do país é o único modelo. Essa certidão, essa declaração, ela é composta de 3 vias, da qual uma fica ao hospital ou agente que constatou o óbito, outra é enviada para os serviços, para as secretarias de saúde, para realizar essa política sanitária, e a outra via é encaminhada
para a pessoa, para que ela possa expedir a certidão de óbito, para que se possa até realizar o sepultamento nos termos do artigo 77 da Lei de Registro Público. Quem cabe assinar essa declaração de óbito? Quem cabe assinar é um ato médico, e como nós vamos falar de questão médica, o médico só perde para cartório em termos de resolução. É disciplinado tudo por resolução, provimento, né? Só perde para cartório. Então, o preenchimento da declaração de óbito é responsabilidade médica. Cabe ao médico, não pode ser o enfermeiro, não pode ser qualquer outra pessoa, cabe ao médico. O médico tem uma responsabilidade daquilo que ele tem. E o que o médico deve atestar? Ele deve atestar todas as situações. Eu vou passar para o próximo slide para que possa entender. O Kiko, no início, colocou no chat, que é a questão que nenhum óbito pode fazer sem a certidão nenhum sepultamento pode ser realizado sem a certidão de óbito. Mais para frente, Kiko, eu vou passar e explicar um pouco o que está acontecendo para que você possa entender isso. Ok? Veja, dentro daquela certidão toda, nós temos um campo que é chamado causa da morte. Essa causa da morte, ela tem dois critérios, ela tem dois campos. Para que o cliente chegue no escritório e fale, olha, o meu marido, a minha esposa, o meu filho não morreu de Covid. Para que eu até possa entender se eu vou ou não vou, se vai ser causa de retificação, eu tenho que entender essa situação da causa da morte. Porque se eu não entender essa situação da causa da morte, eu não vou conseguir chegar no cartório e dizer, olha, retifica. Então, para que se possa entender, nós temos ali um primeiro campo, na parte 1, chamada causas terminal da morte, ou seja, foi aquilo que ocorreu a morte. É uma parada cardiorrespiratória, conhecida como SARS. As causas intermediárias que foram ocorrendo, olha, ele teve uma dispneia, ele teve uma pneumonia, né? E a causa básica da morte. Há um problema no Brasil que é o seguinte, a causa, para fins estatísticos, o que se utiliza é a causa básica da morte. Então, nós temos que entender que é super importante o médico definir a causa básica. Porque se nós estamos falando de Covid, veja, a pessoa pode morrer portador de Covid, mas não morrer de Covid. Então, isso é muito importante e nós vamos ver a diferença que isso vai causar e o grande problema que, na minha opinião, o CNJ trouxe ao declarar que deve ser relacionado à suspeita de Covid. E na parte 2 da declaração, deve-se colocar as comorbidades. Se a pessoa era um cardiopata, assim como eu, né, com 3 infartos já nas costas, né, se era tabagista, se tinha diabetes, essas coisas. Por quê? Porque todos os relatórios hoje do sistema de saúde que vai para a secretaria, quando se dá a causa básica da morte, que é com base nisso que se faz a política sanitária, ela também já vem com as comorbidades. E isso vai ser muito importante quando se for necessário, para realizar uma eventual retificação judicial, que nós veremos nós veremos mais à frente. Veja, problemas da DO, que eu digo que os cartórios sofrem, as secretarias de saúde sofrem, tem 2 declarações de OS aí preenchidas. Como o oficial de registro vai conseguir entender a causa da morte? O que é isso? Ele não consegue entender do que a pessoa morreu. Então, a tanatologia, tanto no direito quanto na medicina, parece que sempre foi deixado para trás. E agora nós precisamos voltar a estudar um pouco e entender que a tanatologia forense é importante. Porque uma das matérias da tanatologia forense é o estudo da declaração de óbito. Veja que não dá para entender a doença. Então, se o oficial do registro civil chega lá, pega uma declaração dessa, ele vai ter que... A gente brinca que pega a certidão e vai passando por mesa em mesa, perguntando para uma pessoa, pergunta para o que você entendeu aqui? É só séptico, doença, Alzheimer, não dá para entender. Então, há um problema e uma responsabilidade dos médicos que precisam melhorar. Parece, viu, doutora, né, que o SUS já está implantando
a DO digital, viu? Isso vai melhorar bastante com relação a essa situação para que a gente possa justamente fundamental. a interface direto, né? Vai ser muito bom. Eu acredito que a doutora deve ter pego declarações que não sabe. Na capital, isso não acontece tanto, mas nos rincões do país acontece muito, né? Na verdade, doutor Hilário, posso me manifestar? É Karine falando. Tudo Karine. bem? Tudo bom, ótimo. querido? Existe sim um projeto, a gente discutiu inclusive com o Serviço Funerário Municipal e também com a Secretaria de Saúde nesse período de pandemia, para apresentar já a declaração de óbito eletrônica. O módulo já está pronto, do ponto de vista de registrador civil, só que nós ainda aguardamos a posição do governo do estado. E isso não tem uma implicação só no governo do estado de São Paulo, mas sim em nível nacional. E houve também uma sugestão quando da edição do provimento 93, para que se simplificasse o envio das DOs, ainda que físicas, e se utilizasse desse sistema que a ARPEN já tem montado, que é o sistema da DO eletrônica, de recepção da DO eletrônica. Mas, por conta da necessidade de urgência, da necessidade de implementar da forma mais rápida possível, o nosso sistema não foi utilizado ainda, mas nós estamos aptos e nós já temos a plataforma para oferecer para as secretarias de saúde do estado de São Paulo, mas também de outros estados, a emissão da declaração de óbito em via eletrônica e a sua recepção pelo oficial de registro civil. Isso vai melhorar muito, tanto o sistema dos registros e das secretarias de saúde, não é? Isso é de suma importância. E aproveito para parabenizar a ARPEN, porque ela tem dado um verdadeiro serviço do verdadeiro nome do registro civil, que é o serviço da cidadania. A ARPEN está de parabéns, viu, doutora? Então, veja, aí tivemos essa situação agora Obrigada, querido. Você é amigo demais, não vale. Quando é muito amigo, a gente sabe que a gente também leva... A gente precisa das boas críticas, então ficamos sempre à disposição. Obrigado. Olha, então o que acontece? Aí veio a questão da Covid, tá? Aí veio lá o nosso amigo CNJ e disse o seguinte, fez uma primeira resolução, porque o que acontecia? O que estava acontecendo? As pessoas faleciam e para você realizar o sepultamento, você precisa da lavratura do assento de óbito. Ocorre que tem pessoas que não tinham ninguém. Essa foi a primeira, não tinha ninguém. O que eu vou fazer? Eu vou ficar com aquele corpo com possíveis Covid dentro do serviço de verificação de óbito? Né? Não, eu tenho que, infelizmente, fazer o sepultamento daquela pessoa. Então, veio essa situação de sepultamento sem a realização de autópsia. Mas eu vou explicar muito bem por que hoje não se faz essa autópsia de qualquer caso. O artigo 5º, então eu coloquei aqui já os termos da resolução do provimento número 2. Veja que o provimento número 2 estabeleceu o seguinte, que quando da lavratura da certidão do assento de óbito, o registrador é obrigado, você vê que ele obriga a colocar, consignar tudo que está no campo da causa da morte. Se vier uma morte absurda, sei lá, vamos colocar aqui uma hipótese mais absurda que se tenha, morreu de uma doença, de algo que nem existe. O oficial é obrigado a colocar, segundo o provimento. Só que o CNJ equivocou, no meu entendimento, numa situação. Ao colocar que quando se houver na declaração de óbito, quando se fazer uma determinação, quando não houver a realização de exame, e aquele caso for suspeito, e colocar suspeito para a Covid. Isso gerou, tanto para o sistema dos cartórios, tanto para o sistema das secretarias de saúde, um grande problema na relação de Covid. Por quê? Porque se coloca uma situação de suspeita para a Covid e não fez exame,
vai assinalar para a Secretaria de Saúde que a pessoa teve exame. E o cartório ali, muitas vezes, vai receber suspeita de Covid. Mas vem cá, teve exame, não teve exame? Porque tudo isso, eu vou ter que... tudo isso vai ser matéria de prova para amanhã, se a pessoa tem. Se a pessoa não fez exame, como que eu vou ficar? É uma suspeita, né? Mas o que acontece é que as secretarias de saúde dos estados e dos municípios, nós sempre lembrar, tem o Ministério da Saúde, a Secretaria dos estados, cada uma tem a sua independência. O que, a um certo ponto, é bom nesse ponto, mas o problema é que você não tem uma normatização, né, para todo o país. O que acontece? Com base no estudo publicado no jornal The Medic de Londres, em março desse ano, a Organização Mundial de Saúde entendeu, esse estudo entendeu que 70% das pessoas que tinham Covid e eram assintomáticas, ou seja, que não tinham sintomas nenhum, a questão do contágio da traqueia era igual. Então, o que se resolveu foi o seguinte, olha, eu não sei se a pessoa tem ou não tem Covid, eu não fiz o teste. Então, para todos os efeitos, toda causa natural é um suspeito de Covid, mas de morte de Covid, não é de morte de Covid, ele é um suspeito de contágio. Ele é suspeito para contágio de Covid, não para a morte de Covid. E isso gerou um grande problema na imprensa, de dizer que todo mundo era suspeito de Covid. Não, qualquer pessoa que morra de morte natural é um possível suspeito para contágio, e isso tem que ficar muito claro, ok? Então, o que se resolveu? Bom, não se faz autópsia em ninguém. Então, se a pessoa morreu por acidente, por morte violenta, continua normal, leva-se para o ML, realiza no ML a autópsia normal, continua se realizando. Mas se a pessoa faleceu de causas naturais, não se faz mais autópsia, por um risco de contaminação, ok? Então, o que ficamos assim definidos por uma declaração, por uma DO bem definida? Olha, quem são as pessoas confirmadas? E isso o Conselho de Medicina tem tentado explicar. São aquelas pessoas que têm síndrome de respiratória grave, podendo ter algumas apresentações clínicas, né? Há estudos que pessoas que apresentam dispneia, pessoas que apresentam encefalite, mas ainda tem aquela situação de um quadro dos sintomas da Covid. E teste positivo, suave nasal, RT-PCR. E não é ou, é e. Então, só é considerado positivo a pessoa que Covid, aquelas pessoas que têm os sintomas e teste positivo realizado pelo PCR, RT-PCR, tá? Então, esse paciente que tem os quadros de sintomas, ou que tenha, né, e que tenha também o exame positivo, ele deve ser considerado, e a causa da morte na DO tem que vir como bem definida. Ela tem que vir como bem definida, porque você tem ali uma grande explicação, você tem elementos para isso. O que acontece? Aí nós vamos para os casos não definidos. Então, aqui, é só para que eu peguei duas DOs para explicar mais ou menos em casos definidos. Veja, a pessoa que tinha... E sempre colocar, é importante que os médicos coloquem as comorbidades, porque isso facilita tanto para o sistema de saúde, das informações que são prestadas, quanto também para os cartórios. Veja, insuficiência, a pessoa morreu de Covid. Então, eu só esqueci de falar aqui, nós temos que fazer uma história de trás para frente. Então, a pessoa teve o Covid, apresentou uma pneumonia, e aí teve uma insuficiência respiratória de aguda grave. Ou seja, a pessoa teve
você tem que vir contando a doença de trás para frente até o evento morte, né? A pessoa não teve nenhum evento morte, no segundo caso, não teve nenhum evento, causou só simplesmente Covid, mas ela tinha uma hipertensão arterial e tinha diabetes. Aqui até está faltando se é diabetes 1 ou 2, né? Que isso também é importante para os sistemas epidemiológicos, tá? Então, quando se tem um caso definido, nós estamos tranquilos. Eu acredito que até o registro o civil, olha, se está definido, se tem exame positivo, dificilmente haverá retificação com relação à causa da morte, né? Para isso, eu teria que ter uma contraprova, né? E dificilmente teria. Mas o problema é nos casos não definidos, nos casos de suspeitas que nós teremos. Veja, os casos não suspeitas. Quem são os pacientes e quem deve ser considerado como suspeitos da Covid? Bom, os pacientes com quadro clínico compatível, né? Quadro clínico, que é o quadro clínico, ou seja, gripal, tosse, esses podem ser, ausência de resultado laboratorial e se o exame foi colhido. Agora, veja lá, então a pessoa foi lá para o hospital, faleceu, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é que se foi colhido e ele veio falecer antes do resultado chegar, né? Então, o médico colheu, não chegou ao resultado. Ou faleceu e colheu o resultado pós-mortem, né? Mas não chegou. E a outra situação a pessoa tinha todo o quadro clínico, não foi feito o exame, ou se foi feito o exame, e esse exame se perdeu, né? Nós chegamos a ver aí na imprensa que muitos dos exames foram perdidos por falta de preparo no seu manuseio, mas tem lá a situação de que foi realizado. Uma coisa importante, que é o seguinte, que isso vai servir muito para eventual prova, é o seguinte: havendo suspeita de Covid, a portaria 235 exige que se faça notificação. Porque eu tenho visto algumas coisas assim, bom, a pessoa morreu, o médico coloca que a pessoa morreu de Covid, e ele não cumpriu a obrigação de notificar dessa suspeita de Covid ainda quando a pessoa é viva, sendo que é uma notificação compulsória. Isso é importante. Olha, se eu estou dizendo, se o médico estou dizendo que a pessoa está com suspeita de Covid, por que eu não notifiquei o Ministério da Saúde dessa suspeita de Covid? Me parece contraditório essas duas coisas, ok? Então, aqui, veja como faz diferença para um registro de uma declaração bem feita e uma que, vou dizer mais ou menos. Veja, pessoa morreu de insuficiência respiratória. Aguardamos exames laboratoriais suave nasal. Coloca as comorbidades. A outra, doença respiratória aguda, suspeita de Covid. Veja, essa suspeita de Covid, será que foi colhido ou não foi colhido exame laboratorial? Porque isso, ao final da minha conclusão, eu estou contando toda essa história para tentar concluir uma situação no final. Eu posso entender como averbação ou como retificação. Eu vou justificar isso. Então, há uma situação aqui que para o registro, e essa ideia de colocar aguardando exames laboratoriais, é importantíssimo para não se confundir os registros e nem a Secretaria de Saúde. Porque se eu coloco aguardando exames laboratoriais, veja, e o exame suave nasal, é bom lembrar que ele não é só para o Covid, ele serve também para outras doenças epidemiológicas, né? Serve para H1N1, serve para várias doenças. Pode ser que não dê Covid, mas dá lá um H1N1, dá uma dengue, sei lá, qualquer outra doença. Então, é importante que o médico, ao realizar o preenchimento dessa ADO, ele coloque isso, porque vai facilitar. Porque na segunda hipótese, no segundo quadrinho, eu não sei, não dá para saber se houve ou não houve exame. Ou se houve ou se não houve. E aí vai ficar aqui e como que eu vou provar isso para o registrador? Né? Eu tenho também a possibilidade de, quando não houve a colheita de exame suave-nasal, o Brasil está utilizando, e isso já há muitos anos que se foi utilizado,
uma chamada autópsia verbal. É até meio complicado, mas a autópsia, ela foi usada em vários países, é padronizado isso. O Brasil, nós temos, a Organização Mundial de Saúde tem 10 modelos. O Estado de São Paulo está usando o modelo de 3 folhas, o Estado de Santa Catarina está usando o modelo de 10 folhas, que são perguntas que uma junta médica consegue dar uma informação da causa da morte. Nós temos que lembrar que nós temos um sistema no Brasil que é o sistema de informação de mortalidade, que os cartórios, registros civis também informam, através do CIRC, todas essas informações. Então, no sistema de informação de mortalidade, há um departamento que cuida das causas mal definidas, né? E é com base nessas declarações, nessas autópsias verbais, quando a pessoa não foi colhido exame, ou se tem uma suspeita, que uma comissão médica poderá realmente declarar o óbito a causa da morte. Nós não podemos ter, no Brasil, situação de causa da morte. Nós tivemos, agora, só para utilizar, para lembrar como que essa situação, a morte na época da ditadura, que através da comissão se estabeleceu a causa da morte dele. Então, você vê que há uma situação que a ideia é não ter causa da morte mal definida. Por que eu coloquei aquelas situações para entender? Veja, o artigo 110, ele tem 5 possibilidades de retificação. E aqui eu vou parabenizar a ARPEN, novamente, porque a ARPEN fez um serviço de cidadania jamais visto, porque ela fez o enunciado 6069 com uma interpretação de dando uma autonomia para tentar, falar assim, olha, é um problema e precisamos resolver isso. Deu-se o enunciado, ele colocou justamente para que as pessoas possam resolver. A pessoa já está perdida, já perdeu um ente querido, né? Essa foi a situação. Só que nós sabemos que muitas das situações, embora tenha autonomia, embora tenha o registrador com toda a vontade, muitas vezes ele não vai poder fazer. Não vai poder fazer porque ele não quer, não, porque ele não pode, porque ele não tem elementos com isso. Então, o que acontece? Eu entendo, dentro dessa situação, se houver se a pessoa que for provar tem a resolução 2171 de 2017, e que tem uma chamada comissão de óbitos. Todos os hospitais são obrigados a ter uma comissão de óbitos, que é a comissão que tem a possibilidade de rever a declaração de óbito. Porque nós temos um problema que precisa ser estabelecido, é o seguinte, a declaração de óbito, ela é única, ela não pode ser inutilizada. Se houver uma retificação, tem que se retificar ela e emitir uma outra, porque ela tem um número que gera para todos os sistemas. Então, nós temos esse problema. Voltando aqui, no segundo, se vocês olharem a certidão de óbito nessa declaração, perceba que tem o número da declaração de óbito aqui. Então, nessa autópsia verbal, então tudo vai ser relacionado. Ela vai ter ali data do óbito, número da declaração de óbito, então tudo é relacionado. Vamos dizer que vai ser reconstruído a causa da morte nessa autópsia verbal. E isso é importante, porque muitas vezes não sabem, assim, como que eu vou provar que não morreu de Covid? Olha, uma das possibilidades vai ser utilizar a comissão de óbitos, que é diferente da comissão de prontuários dos médicos. Todo hospital tem que ter comissão de óbito, né? Então é o seguinte, por que eu coloquei que se é retificação ou averbação? Veja, se eu tiver uma declaração de óbito que conste aguardando os exames, e quando esse exame retornar, ele é obrigado a ser notificado para a Secretaria de Saúde, que é obrigado a complementar aquilo na DO que ela tem lá. Então, portanto, poderia ser realizada uma averbação, dizendo, porque aí na mesma DO, com a mesma averbação, a confirmação disso. Se eu tenho uma situação, então, porque, vamos dizer assim, se na DO está declarando exames, ou seja, olha,
tem um documento que está para vir que faz parte desse documento. Pensei que poderia se utilizar a questão de averbação. Agora, se eu coloco Covid e aí eu tenho que fazer a prova, aí eu tenho que fazer a retificação. E aí, buscando esses elementos, junto à comissão de óbitos, junto à Secretaria de Saúde, que eu poderei levar ao registrador para que ele tenha segurança, porque não basta só o registrador retificar num assento e todos os demais órgãos ficarem com a informação equivocada. Nós precisamos ter uma corrente entre eles, ok? Então, é basicamente isso que eu queria só acrescentar, espero não ter extrapolado, mas fico aí para qualquer dúvida e perplexidade. Um abraço a todos. Meu caro, muito obrigado. Hilário, pela apresentação, também foi extremamente didático. Imediatamente eu abro a palavra para a doutora Daniela, se ela quiser fazer um comentário rápido sobre as questões que o Hilário trouxe, doutora Daniela. Havendo, a senhora pode ficar à vontade, se não houver, a senhora me fala que eu vou abrir para o público perguntar. Na verdade, eu só queria fazer uma observação. Primeiro, parabenizá-lo, que foi uma bela explanação, e para dizer que ele trouxe assim, um pouco do que é a nossa vida em relação a essas DOs, porque além de ter que decifrar a letra do médico, são milhões de preocupações que a gente tem que ter ao lavar o óbito, mas foi extremamente importante essa questão da autópsia verbal, é algo que realmente a maioria das pessoas não desconhece, que é um método que vem sendo utilizado, porque em muitos locais não existe a possibilidade de fazer autópsia de modo diferente, e foram aspectos práticos muito interessantes. Muito obrigada, doutor Hilário. Agradeço, doutora. Maravilha. Meus caros, eu abro a palavra a todos, né, como é de costume, na Adnotare, passar a palavra para que alguém queira fazer alguma pergunta direta. O doutor Fausto Mota fez uma pergunta aí, uma curiosidade. Se ele quiser abrir o áudio dele para perguntar diretamente, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Estão me escutando? Sim. Escutando. A curiosidade minha é o seguinte, que vários enterros que eu participei da minha família, né? Vários óbitos, e quando vai fazer a exumação do corpo, que é aquele que foi sepultado anteriormente, por que precisa da certidão de óbito na apresentação do... É uma curiosidade minha, sempre precisa levar a certidão de óbito daquele que está sendo exumado, que já morreu. Esquisito. Isso que eu fico pasmo às vezes. Não entendo, a pessoa já está morta, está sendo exumada, precisa da apresentação da certidão de óbito dela, que já foi enterrada e provado com atestado, tudo, e isso no cemitério, digo, né? Eu acho esquisito, é uma pergunta, às vezes, idiota, mas eu fico curioso, sempre discuti, às vezes que eu vou fazer os enterros, exumação de corpos da minha família, e calhei agora de perguntar para vocês aí, quem poderia me sanar essa curiosidade. Vamos lá. Doutor Hilário, por favor, responda. A certidão de óbito é o bilhete de volta. Eu posso me meter? Posso, doutor Kiko Naga, doutora Karine, de novo? Claro. Eu acho que, na verdade, a questão não é o bilhete de volta nem nada. Quando você faz a exumação, de alguma forma você está trabalhando com os restos mortais de uma determinada pessoa, certo? Então, de alguma forma, por mais que haja o aspecto físico daquela exumação, você tem aos olhos nu o corpo ou os restos mortais, o que prova o falecimento não é a lápide, não são os restos mortais, mas sim a certidão de óbito. Então, para que se comprovar que houve realmente, que aquela pessoa possa ser exumada, seus restos possam ser utilizados, ou até transferidos, ou quiçá cremados, nós precisamos fazer a prova da situação real, e a prova do falecimento, do óbito, é a certidão. Eu até brinco, sempre quando eu dou aula de óbito, eu falo assim, eu adoraria levar a foto do meu pai no caixão para dizer que ele morreu, mas não dá, eu tenho que
mostrar toda vez que, para provar que houve falecimento, apresentar a certidão de óbito. Então, não basta eu mostrar uma foto da lápide, não basta eu mostrar os restos mortais. O que prova o falecimento, que atesta de que não há mais vida e que, portanto, encerrou-se o ciclo das responsabilidades civis e assim por diante, é a certidão de óbito. Até porque também, né, Karine, a gente tem a questão do crime, né? Sim. De exumação de cadáver, né? Então você precisa de um documento perfeito. que prove isso, né? Sim, é uma. Não chega a ser um crime, ele é uma. Como é que chama? Contravenção. Contravenção penal, isso mesmo. Tá. Exumação de cadáver. Exumação de cadáver. É isso. Maravilha. Okay. A doutora Heloísa Moreira, ela ela levantou a mão. Doutora Heloísa, se você quiser fazer a pergunta diretamente, fica à vontade. Doutora Heloísa? Acho que ela... Oi, professor. Oi, pode fazer a pergunta direto aí. Não, na verdade foi um engano aqui na hora que eu fui tentar fazer outra coisa, eu acabei levantando a mãozinha, desculpa. Ah, tá bom. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para os nossos queridos palestrantes? Palestrante e debatedor maravilhosos. Não havendo, pelo adiantado da hora, né? A gente tem um combinado aí de não exceder muito o tempo. Mais uma vez, doutora Daniela, agradeço imensamente o tempo que a senhora dedicou para a Adnotari, para nos ensinar as questões de retificação de óbito, como fazer o assento de óbito, né? Agradeço também imensamente ao nosso querido Hilário, para ele gerar esse aspecto prático muito importante, que nós precisamos reconhecer a importância do registro civil, e hoje ficou claro, né, com base nas declarações da presidente da ARPEN, a doutora Karine Bozelli, que iniciamos agora um matrimônio para que a gente possa expandir aí algumas questões do nascimento, as espécies de nascimento, formas de fazer as declarações de nascimento, casamento, as formalidades, as questões de regime de bens, né, que o oficial de registro civil precisa esclarecer aos casais, as questões de união estável, questões de direito de família e sucessões. Em breve teremos novamente a doutora Daniela, né, se ela aceitar, para vir tratar dessas questões aí. Deixa eu... novamente pelo convite e pela participação. Obrigada. Pode falar, doutor Hilário. Deixa eu aproveitar, já que nós estamos falando de registro civil, e é difícil as pessoas falarem de registro civil, né? Quando a gente fala em sistema notarial registral, nós temos o registro civil como, constitucionalmente falando, o que mais aparece, embora apareça 2 vezes com gratuidade, né? E quando aparece mais com a gratuidade. Mas eu gostaria aqui, Kiko, de levantar um debate para uma situação com relação às cartas de sentenças. Veja que a situação da carta de sentença é uma utilidade para o advogado e para as partes ali, para as pessoas. E quando nós tratamos de interior, é muito importante que ele seja atendido pelos registros civis, porque é o registro civil que está ali no distrito, é o registro civil que está ali na comarca, é o registro civil que está na cidadezinha pequena. Então, eu acho importante a gente tratar depois, na Adnotari, como entidade, e forçar um posicionamento do Tribunal de Justiça, porque a ideia de que não se faz carta de sentença, porque é relativa à Lei 11.441, isso, na minha opinião, é um absurdo, porque você faz carta de sentença de leilão, você faz carta de sentença de uso capião, você faz carta de sentença de tudo que é ação. Então, não se dá para basear que ela é exclusiva de inventário e separações. Então, nós temos que lutar para que o atendimento ao público seja feito
e aos registradores civis que estão ali na comarca pequena, no distrito, não é? Às vezes o advogado, a parte, tem que dirigir 30 quilômetros para poder ir até um cartório de óbitos. Não estou dizendo para tirar de notas, estou dizendo que, se é para decidir, que se decida com uma fundamentação correta e retirar do registro civis a expedição de carta de sentença. Desculpa, me parece muito mais uma questão política do que uma questão jurídica para as partes. É esse recado que eu gostaria que a gente faça. Obrigado, Hilário. A gente tem que reler o artigo 52 da Lei 8935 de 94, né? E permitir as atribuições naturais de cada serventia. O artigo 52 deixa claro, salvo engano, 52, deixa claro que o oficial de registro civil, aquele que tiver na transitoriedade da Lei 8935, que tiver atribuições notariais, vai permanecer com a atribuição notarial. No Estado de São Paulo, muitos registros civis têm atribuição notarial parcial, apenas para lavratura de procurações, autenticação e reconhecimento de firma. Se, vamos lembrar, a carta de sentença, não interessa para que tipo que é carta de sentença, né? Então, se vier a carta de sentença para o registro civil expedir, ele está praticando atos de autenticação. São atos naturais do registro civil no Estado de São Paulo. Então, não tem sentido nenhum, né? Você, não, é porque foi feito, não tem sentido, né, jurídico. A gente tem que lembrar do princípio da eficácia previsto no artigo 1º da Lei 8935 de 94. Precisamos entregar à população a efetividade da prestação do serviço público, e ele tem que ser o mais amplo possível para atingir o maior número de destinatários. Então, vamos sim trazer esse tipo de debate, e vamos trazer um debate ainda mais complicado, que é a questão do divórcio impositivo, o divórcio unilateral diretamente na serventia. Eu ia falar exatamente disso. Vamos falar aqui de atribuições, aí eu ia dar essa sugestão de falar do divórcio impositivo. Mas aí acho que a gente entra numa seara um pouco complicada. Mas, enfim, eu concordo plenamente, doutor Hilário. Eu achei que foi totalmente descabida a decisão que tirou essa competência do registro civil, porque nada mais é o ato de a realização da carta de sentença do que verificação das cópias e dizer que aquele confere com o original e certificar o final, que é algo que a gente faz diariamente já na serventia. Sim, é isso aí. Hilário, mais uma vez, obrigado pela... Vamos trazer o registro civil mais, vamos trazer o registro civil, títulos, documentos, trazer o notariado inteiro, o notariado e o registro inteiro. É esse o objetivo da Adnotari, Hilário. E eu já faço um convite para que a gente possa, no dia 11 de junho, na próxima quinta-feira, acompanhar o nosso tema da moda, que são os atos notariais eletrônicos, né? Os aspectos fundamentais do provimento 100 do CNJ, e o palestrante vai ser o nosso associado, o doutor Fernando Blasco, tabelião aqui de São Paulo, do 30º Tabelionato de Notas. Meus queridos, muito obrigado mais uma vez pela presença. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Vamos lembrar que terça-feira que vem, começa o curso de alienação fiduciária para os associados da Adnotari. Um abraço a todos. Tchau. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, doutora. Obrigada, gente.